E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de resolução de questões sobre a lei de execução penal. Questões comentadas, parte 2. Eu fiz recentemente um vídeo sobre lei de execução penal, questões comentadas, agora parte 2. É um assunto muito importante para o concurso do DEPEN, sobretudo para o cargo de nível médio, pois terá um peso maior em relação às outras questões, a lei de execução penal. Então é muito importante a prática da resolução de questões comentadas. E também são questões CESP. É muito útil para o DEPEN, carreiras policiais, tribunais, etc. Então, a banca CESP foi escolhida para a Polícia Civil, para a gente, Polícia Civil do DF, então também é muito útil aqui. Então, aqui minha rede social, Instagram, aqui YouTube. Se você desejar, me siga nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Primeira questão. Como eu costumo dizer, você pode dar pausa no vídeo. Você precisa dar pausa no vídeo para ler com calma e procurar responder da forma correta. Questão do DEPEN de 2013. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue os itens seguintes. As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e os servidores públicos federais que trabalham nesses estabelecimentos sujeitam-se ao regime disciplinar da União. As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais, pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e os servidores públicos federais que trabalham nesses estabelecimentos sujeitam-se ao regime disciplinar da União. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? Item certo ou errado? Você pode dar uma pausa no vídeo também para procurar responder a questão. Deixa eu desligar a panela de pressão ali, senão não vai fazer muito barulho. Pronto. Desligar a panela de pressão no sentido coloquial, claro, né? Que eu vou desligar o fogo. Vamos lá, vamos para a resposta. Questão correta. Item certo. O servidor público federal é regido pela Lei 8.112. Servidor público federal regido pela 8.112. O preso federal é regido pela Lei 7210, a LEP, Lei de Execução Penal. Ante o exposto, por serem leis federais, ambos são regidos pela União. Então, a questão está correta. Próximo. Defensoria Pública Estadual. De acordo com a Lei de Execução Penal, julga os itens subsequentes. Durante a execução da pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária, prisão domiciliar e livramento condicional, o juiz poderá determinar a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Durante a execução de pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária, prisão domiciliar e livramento condicional, o juiz poderá determinar fiscalização por meio de monitoração eletrônica. E aí, pessoal, questão certa ou errada?
Vamos para a resposta. Questão errada. Não é em que forma o artigo 146, incisos 2 e 4 da LEP. Vamos ver o que diz o artigo 146. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar em relação à LEP. Onde está o erro aqui? Você lembra da questão? Vamos voltar lá. Ó. Aqui, ó, juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Nessas duas hipóteses, quando autorizar a saída temporária, no regime semiaberto, e determinar a prisão domiciliar em relação à LEP. Ó, durante a execução da pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária, e prisão domiciliar e livramento condicional, o erro está aqui, pois não condiz com os incisos 2 e 4. Aí você me pergunta, e os outros incisos? Os incisos 1, 3 e 5 foram vetados. Parágrafo único também. Aí por isso que eu não informei. Então só essas duas hipóteses. E para você memorizar, ó, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando você vai memorizar tem dó. Então, artigo 146 B. E aqui eu também coloquei para não confundir com a prisão domiciliar do Código de Processo Penal, que diz respeito aos artigos 307 ao 318b. Então, são essas duas hipóteses. O erro está aqui em livramento condicional. Próximo, Polícia Civil. Do DF, acredito que o edital para a gente seja publicado agora neste mês de maio ou mês de junho. 1.800 vagas. O último concurso, como vocês podem ver, foi em 2013. De 1.800 vagas, eu acredito que irão chamar muito mais do que isso. Tudo indica que o concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos. Então, é uma ótima oportunidade. Polícia Civil do DF. Bom, vamos lá. De acordo com a LEP, julgue o item subsequente. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. De novo, os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. E aí, o que você acha? Item certo ou errado? Raciocine aí. E cuidado com os pegas, ou falsos pegas. Tem esse detalhe também. Vamos para a resposta. Item correto. Vejamos o que diz o artigo 9º-A.
Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 serão submetidos obrigatoriamente à identificação perfil genético mediante extração de DNA, técnica adequada e indolor. Esta lei que trata dos crimes hediondos. O artigo 1º ele cita todas as hipóteses de crime hediondo, ou seja, é um rol taxativo. Eu até pensei em colocar aqui, só que o material vai ficar muito grande, então eu vou, caso não me esqueça, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um vídeo que eu fiz sobre os crimes hediondos, mostrando eles para que você memorize. Então vamos lá, ó. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo ou qualquer dos crimes previstos no artigo 1º, ou seja, parafraseando, ou qualquer crime hediondo, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Mediante extração de DNA, tal, por técnica adequada e indolor. Técnica adequada e indolor. Quando eu li a questão aqui, eu fiz questão de dar um destaque maior para essa palavra, pois eu tenho quase certeza que ela levou muitos candidatos a acharem que a questão está errada, por ser uma palavra suspeita, obrigatoriamente, ou às vezes tem na questão apenas, somente. Quando tem essas palavras, costuma ser errada a questão, mas a toda regra existe a exceção. Então, vai ter situações que a pergunta vai ter lá somente tal coisa, ou apenas tal situação, e vai estar correta a questão. Então, muito cuidado. Lembrando que o CESP, uma errada anula uma certa. Então, você vai perder um ponto daqui você errou, um ponto daqui você errou, e vai perder um ponto da questão que você tinha acertado, que será anulada. Uma errada anula uma certa, então menos 2 pontos. Por isso, e normalmente o CESP é uma errada anula uma certa, então você tem que ter muito cuidado. Muita atenção mesmo. Próximo, Defensoria Pública Estadual. De acordo com a Lei de Execução Penal, julgue os itens subsequentes. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, a medida de segurança aplicada no curso da execução da pena privativa de liberdade em razão de superveniência de doença ou perturbação da saúde mental do condenado terá duração determinada, não superior ao tempo restante de cumprimento da pena privativa de liberdade. Vamos ler de novo. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, a medida de segurança aplicada no curso da execução da pena privativa de liberdade em razão de superveniência de doença ou perturbação da saúde mental do condenado terá duração determinada, não superior ao tempo restante do cumprimento da pena privativa de liberdade. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Questão correta. Súmula 527 do STJ diz o seguinte: o tempo de duração da medida de segurança não deve
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, a medida de segurança aplicada no curso da execução da pena privativa de liberdade em razão de superveniência de doença, perturbação de saúde mental do condenado terá duração determinada não superior ao tempo restante do cumprimento da pena privativa de liberdade. Não superior ao tempo restante de cumprimento da pena privativa de liberdade. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar, ou seja, não ser superior ao limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então está parafraseando, está de acordo com a súmula de forma parafraseada. Aqui também percebemos que é importante também estudar súmulas. Na área criminal é muito cobrado súmulas do STJ, mas também óbvio que tem que estudar súmulas do STF, súmulas vinculantes, dentre outras, a depender do concurso. Próxima questão, DEPEN 2013. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue os itens seguintes. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime diferenciado. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime diferenciado. E aí, o que você acha? Questão correta? Esse, inclusive, está cheirando a errado. Ao invés de inclusive, deveria ser salvo, ou seja, exceto. É uma palavra que acaba levando muitos candidatos a ficarem em uma grande dúvida. Logo pensa, será se é inclusive, exceto, excetuado, salvo? Leia novamente, raciocínio, não precisa ter pressa. Aqui você pode errar, não pode errar, é na prova. Então raciocine bem, procure relembrar. Vamos para a resposta. A questão está correta. De acordo com os artigos 3º e 4º do decreto, 6.049, que diz respeito ao Regulamento Penitenciário Federal, ou seja, de muita importância para o concurso do DEPEN. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade. Aqui. Promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados. Provisórios ou condenados. Aqui está, inclusive daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Vamos aqui, ó. Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos provisórios ou condenados sujeitos ao quê? Regime disciplinar diferenciado. Ou seja, vamos parafrasear não, vamos só mudar uma palavrinha.
Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, também daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Também daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Ou então poderia ser que os estabelecimentos penais federais, inclusive, abrigarão presos, provisórios e condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Inclusive, também tem o mesmo sentido. A questão está correta. Lembrando aqui que está se tratando do decreto 6.049, que trata do Regulamento Penitenciário Federal, ou seja, é um decreto muito importante para o concurso do DEPEN. Então fique ligado. Artigos 3º e 4º. É interessante você ir marcando os artigos que eu estou citando aqui no seu material para você ter uma noção de quais que caem mais e os que caem menos em concurso, para fazer um mapeamento e otimizar os seus estudos. Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acerca da execução penal, julgue o item a seguir. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a condução da pena, por imperativo expresso na Lei de Execução Penal. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a condução da pena, por imperativo expresso na Lei de Execução Penal. E aí, o que vocês acham? Que estão correta ou errada? Dê uma pausa no vídeo, procure raciocinar bem, tente responder de forma correta. Vamos para a resposta. Questão errada. Não condiz com o que informa a súmula 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. A falta de falta grave não... que não dá para escrever. O erro está aqui. A questão informa que interrompe, mas não interrompe. A prática de falta grave não interrompe a contagem do lapso temporal para a condução da pena por imperativo expresso na Lei de Execução Penal. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Daqui vocês verem a importância de se estudar súmulas também. E mais uma do STJ. Eu coloquei que, ante o exposto, percebe-se a importância que há em estudar súmulas. Quando se trata da esfera penal, as súmulas do STJ corriqueiramente, ou seja, habitualmente, são mais cobradas. Todavia, estude as do STF, súmulas vinculantes, procure, dentro do possível, elevar seu nível de conhecimento. Então, vamos prosseguir. Próxima questão. Essa daqui é do Ministério Público do Estado do Ceará. Mário e Tiago estão em regime semiaberto, têm bom comportamento e já cumpriram mais da metade da pena. Mário foi comunicado do falecimento de sua irmã e deseja ir ao funeral dela. Tiago deseja visitar a família e participar do casamento de uma prima. Ambos preenchem os demais requisitos legais para a saída. Nessa situação, deve-se negar a ambos os condenados os pedidos, porque não cabe autorização de saída nas hipóteses indicadas, permitir a saída temporária, sem escolta, de ambos os condenados, permitir a saída com escolta de ambos os condenados, permitir a saída sem escolta de Mário e a saída temporária com escolta de Tiago.
permitir a saída com escolta de Mário e a saída temporária sem escolta de Tiago. E aí, o que vocês acham? Questãozinha difícil. Ó, de novo, Mário e Tiago estão em regime semiaberto, têm bom comportamento e já cumpriram mais da metade da pena. Mário foi comunicado do falecimento de sua irmã e deseja ir ao funeral dela. Já Tiago deseja o quê? Visitar a família e participar do casamento de uma prima. Ambos preenchem os demais requisitos legais para a saída. Nessa situação, deve-se. E agora, qual questão está correta? A, B, C, D ou E? Eu trouxe aqui de múltipla escolha para dar uma variada também aqui a resolução de questões, mas é CESP da mesma forma. Lê a questão novamente, não precisa ter pressa, raciocine, tente acertar essa questão. Imagine que você está na prova, no concurso dos seus sonhos. Se esforce, raciocine, vá por eliminação, o que está na cara que está errado, vai eliminando o que está na cara que está errado. E normalmente sempre a gente fica na dúvida entre duas hipóteses, dois itens. Aí você pensa, caraca, será que esse aí tem tal ou tal item? Qual que eu marco? Mas no caso você pode dar pausa no vídeo para pensar com calma. Bom, então vamos à resposta. Gabarito, alternativa é a correta. Ela está de acordo com o artigo 120, inciso 1 e o artigo 122, inciso 1 da 7210. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, acidente, descendente ou irmão. Bom, com escolta, falecimento, vamos lá. Quem que saiu mediante a situação de falecimento? Foi Mário. Mário foi comunicado do falecimento. Então, Mário, ele, devido ao fato de ser falecimento, ele vai ser o quê? Mediante escolta. Deixa eu ver aqui. Com escolta, Mário. Agora vamos ver a próxima, o item. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, ou seja, sem escolta, nos seguintes casos: visita a família. Tiago deseja o quê? Visitar a família. E a saída temporária sem escolta de quem? De Tiago. Então a questão está correta, a letra E. Sem escolta, visitar a família, no caso, Tiago. Logo, Mário com escolta, segundo o artigo 120, inciso 1. Eu esqueci de colocar o inciso 1 aqui. Em contrapartida, Tiago poderá sair sem escolta. Artigo 122, inciso 1. Sem escolta, visitar a família. Aqui também tem um errozinho aqui de digitação. Alguém pode falar, pô, aqui também tem um erro aqui. Artigo 120, esqueceu de colocar o artigo aqui. Não, aqui está subtendido, é uma elipse do substantivo artigo. Então, o artigo 120 e o artigo 122. Se fosse aqui no feminino, aí sim seria obrigatório citar o a
a linha, por exemplo. Então, é uma elipse do substantivo, que é a palavra artigo. Próxima questão. De acordo com a lei de execução penal, isso daqui é para juiz de direito, questão que foi para concurso de juiz de direito. De acordo com a lei de execução penal, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra medida além dos limites fixados na sentença, deverá ser instaurado o incidente. Novamente, de acordo com a lei de execução penal, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra medida além dos limites fixados na sentença, deverá ser instaurado o incidente de conversão da pena, que poderá ser provocado pelo Ministério Público. Deverá ser instaurado esse incidente administrativo, que poderá ser suscitado por qualquer um dos órgãos que atuam na execução penal. Deverá ser instaurado incidente de indulto individual, que poderá ser provocado pela autoridade administrativa. Deverá ser instaurado um incidente de excesso ou desvio, que poderá ser suscitado pelo sentenciado. Deverá ser instaurado um incidente de chamamento da execução à ordem, que poderá ser provocada pelo Ministério Público. E aí, pessoal, qual desses itens é o correto? A, B, C, D ou E? Raciocínio com calma, não precisa de pressa para responder. A gente acerta essa questão. De acordo com a LEP, caso seja verificada exigência de que o sentenciado cumpra medida além dos limites fixados na sentença, exigência de que o sentenciado cumpra medida além dos limites fixados na sentença, deverá ser instaurado o incidente de Pensa mais um pouquinho. Quem acertar vai ganhar 1 ponto. Vamos para a resposta. Questão correta é a letra D. Ela está conforme o artigo 185 caput e o artigo 186 inciso 3 da LEP. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Haverá excesso ou desvio além dos limites fixados na sentença. Caso seja verificada exigência de que o sentenciado cumpra medida além dos limites fixados na sentença. Incidente. Haverá excesso ou desvio em execução sempre que... Deixa eu ir marcando que é melhor. Excesso ou desvio da execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença. Incidente de excesso ou desvio. Sentenciado além dos limites na sentença, tal. Agora aqui, podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. Quem? O sentenciado. Poderá ser suscitado por quem? Pelo sentenciado. Vamos ler de novo. De acordo com a LEP, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra medida além dos limites fixados na sentença, deverá ser instaurado o incidente de excesso ou desvio, que poderá ser suscitado por quem? Pelo sentenciado.
haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados onde na sentença, normas legais ou regulamentares. Pode suscitar o incidente de excesso ou desvio, podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução ou sentenciado. E, para complementar a informação, além de sentenciado, quem pode também? O Ministério Público, o Conselho Penitenciário e qualquer dos demais órgãos da execução penal. Então, é isso aí, pessoal. Hoje eu trouxe 8 questões no vídeo que eu postei ontem, ou anteontem, se não me engano. Acho que nele há 16 questões. Então, se você quiser dar uma olhada lá também sobre crimes hediondos. Então, é isso aí, pessoal. Persevere, não olhe o foco no cansaço, mas se imagine onde você sonha estar. Se imagine tomando posse de um cargo público. Seu esforço não é em vão. Vai valer a pena. Tampe seus ouvidos para as palavras negativas. Foque, se concentre na sua preparação e esqueça a concorrência, pois a sua maior concorrência é você mesmo, pois você depende só de si para ser aprovado. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!